E em 2025, Chumbinho se transformou no centro das atenções a partir da morte da professora de Pilates Larissa Rodrigues. Depois de um ano repleto de descobertas que chocaram a macro-região, o veneno, que tem venda proibida, volta ao noticiário. O médico Luiz Antônio Garnica e a mãe dele, Elizabeth Arrabassa, foram presos e dominaram o noticiário de 2025 após a morte de Larissa Rodrigues, envenenada com chumbinho. Elizabeth também é acusada pela polícia de envenenar a própria filha, Natália Garnica, e duas amigas no passado. Uma delas sobreviveu. 2026 começa com casos semelhantes, deixando a macro-região chocada mais uma vez. Em Ribeirão, o jovem Adeilson Ferreira foi internado em estado grave após comer açaí supostamente contaminado com chumbinho. A polícia já tem um suspeito, mas aguarda resultados laboratoriais antes da conclusão. Poucos dias depois, em Pirassununga, mãe e filha foram encontradas com sinais de envenenamento. A mulher de 25 anos recebeu voz de prisão ainda na UTI do hospital, acusada de ter colocado chumbinho no sorvete dela e da menina de 3 anos. Já em Franca, a Justiça determinou a exumação da educadora Tatiane Sintra, sepultada em abril do ano passado. A morte suspeita fez o caso ser retomado agora por indícios de envenenamento dentro de casa. O elemento utilizado ainda depende de exames, mas o fato é que o polêmico chumbinho está debaixo dos holofotes. O chumbinho é o nome popular de uma substância, que foi muito tempo utilizada como praguicida, um raticida mais especificamente, que se chama aldicarb. É esse composto em contato com o organismo, ele leva o organismo a apresentar uma toxicidade que, mesmo em baixas concentrações, uma quantidade muito pequena, é possível de induzir a morte no indivíduo. Ele é de uma classe de composto, organofosforado, que é uma das classes de compostos que são utilizadas até como gás de guerra. O chumbinho é um produto proibido no Brasil desde julho de 2012. Então, é um produto destinado à agricultura, finalidade agrícola, e é desviado o seu uso como raticida. Mas ele não é permitido no Brasil desde 2012. Saber que o chumbinho é extremamente perigoso e totalmente proibido é importante, mas o grande desafio é acabar com a circulação clandestina desse veneno. A Vigilância Sanitária em Ribeirão afirma não ter competência para sair fiscalizando cada comércio que pode estar vendendo ilegalmente o raticida. Desta forma, a única arma que a população tem é a denúncia. A vigilância ela recebe uma denúncia através do sistema 156, que é o Serviço de Atendimento ao Munícipe, e aí a gente tem que acionar a polícia para fazer uma ação conjunta. A verdade é que o produto acaba sendo encontrado nos mais diferentes estabelecimentos, mas nunca fica exposto para que todos vejam. Uma vez identificado o comércio, não importa a finalidade da venda. Quem tem o chumbinho para oferecer será responsabilizado criminalmente. Com certeza, porque esse produto ele precisa sumir da nossa sociedade. Nós não podemos ter onde comprar isso, onde conseguir esse tipo de produto, por conta da potência que ele tem no organismo, tanto das pessoas quanto dos animais. Animais envenenados com chumbinho também aparecem com frequência na nossa macro-região. Em São Joaquim da Barra, por exemplo, uma mulher foi condenada pela contaminação de 26 gatos. Em qualquer tipo de ocorrência, a sobrevivência das vítimas é dificultada pelo fato de que a composição de cada produto clandestino pode variar. Exatamente. Então, a maior dificuldade, no caso de uma intoxicação, é desconhecer a composição desse produto e poder agir rapidamente com um antídoto contra essa intoxicação. Vai depender muito do tempo, da velocidade. Então, após a ingestão, identificação que foi essa substância para poder entrar com tratamento. Então, muitas vezes, esse lapso de tempo entre a intoxicação e a ingestão do composto até se descobrir, já não dá tempo suficiente para que o tratamento seja totalmente eficaz. Com tantos casos cruéis traumatizando as pessoas, o delegado de polícia acredita que o chumbinho ficará em evidência e cada vez mais os comerciantes ilegais ficarão expostos. A maioria da população é a maioria de bem, então as pessoas têm essa preocupação sim em denunciar, porque amanhã pode acontecer no seu quintal, na sua casa, o problema, entendeu? Então é importante sim todas as pessoas da comunidade participarem denunciando, porque a polícia vai fazer o trabalho dela. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube.
Continuamos falando sobre esse assunto agora com Jean Alves, criminólogo. Jean, muito bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. De maneira informal, grande parte das pessoas elas sabem que é fácil encontrar chumbinho para comprar no mercado clandestino. Não dá para dizer também que as autoridades, desde a esfera federal, também não tenham esse conhecimento, né, Jean? Ótima tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, André, aos telespectadores do Jornal da Clube. Certamente, André, se de um lado nós temos, infelizmente, ainda que baseado nas tragédias que ocorreram, com diversas mortes de pessoas, seja dolosamente no caso de homicídios, de feminicídios, ou até mesmo na retirada da vida da própria pessoa através do suicídio. E também casos com grave dano à saúde corporal, como é o caso que a reportagem exibiu. O ângulo positivo que se está através de todas essas tragédias que vêm ocorrendo já há muitos anos e há muitas décadas no Brasil é que, de fato, as lentes do direito penal e da segurança pública como um todo estão voltadas novamente à distribuição, à venda e à aquisição e também da fiscalização deste produto que é tão danoso e tem causado tantas tragédias. O que eu quero dizer com isso? É necessário, sem dúvidas, o momento é de se erguer uma força-tarefa a fim de que os órgãos públicos se articulem, principalmente o poder público municipal. Nós não precisamos depender da esfera estadual e também da esfera federal, a fim de que essa situação seja modificada aqui em Ribeirão Preto e também nas cidades que compõem a nossa macro-região. A articulação de uma força-tarefa, sem dúvidas, é com a finalidade de se combater esses locais, e muitas vezes são estabelecimentos que estão regularmente vendendo outros produtos lícitos, mas acabam mantendo esse desvio que, de certa forma, acabou sendo uma prática permitida no âmbito da moral, a fim de ser utilizado como raticida, mas nós temos visto tantas vezes a finalidade do uso criminoso. Jean, inclusive, a sensação nos meios policiais é de que quanto mais casos aparecem, mais estímulo gera na população. Mesmo assim, a informação, a transparência na divulgação dessas ocorrências é uma ferramenta importante, né? Sem dúvidas. Também o trabalho da grande mídia, como aqui o Jornal da Clube, em colocar em evidência. Mas é preciso que a população, e principalmente os órgãos de controle, como o Ministério Público, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública e também os órgãos que compõem as entidades de direito civil, pressionem o Poder Executivo, o Poder Legislativo. Os vereadores não podem se calar diante dessa situação. É preciso um movimento a fim de se intensificar as atividades desses órgãos de controle, para que, em loco, façam sim uma fiscalização e combatam a venda clandestina deste veneno que vem tirando a vida de muitas pessoas, não só aqui na nossa macro-região, mas também em todo o país. E como você frisou, né, Jean? A Vigilância Sanitária diz que só pode agir a partir de denúncias, só que a situação pede uma busca mais ativa, né? Uma operação coordenada em conjunto. Exato, é por isso que nós temos que pressionar o Ministério Público e também as forças policiais para que, diante de uma força-tarefa, dado a maximização desse problema, nós tenhamos sim fiscalização in loco, lembrando que as pessoas que expõem ou que simplesmente têm um depósito para expor a venda do chumbinho está no cometimento de um crime gravíssimo, que é o artigo 273 do Código Penal, que tem uma pena mínima de 10 anos, é até mais grave do que o próprio homicídio simples em si. Então, é sim um crime muito grave do ponto de vista do direito penal, somente o crime de mera conduta, ou seja, somente aquele que está tendo em depósito para distribuir ou está ali com a intenção de venda, e também a pessoa que está adquirindo está sujeito a essa pena mínima de 10 anos. Agora, sem prejuízo da utilização criminosa para fim de tirar a vida de uma pessoa, a pessoa também responderá pelo crime de homicídio, lesão corporal, a depender aí do resultado naturalístico. Mas é importante ressaltar que somente a disposição à venda deste veneno e também aquele que está comprando, adquirindo e mantendo em sua casa já o qualifica para responder pela justiça criminal com pena mínima de 10 anos. E essa mesma sociedade, Jean, que se choca, né, diante de crimes, de tragédias como essas, tem que pegar o exemplo, né? E se souber dessa venda clandestina, tem que realmente denunciar. Absolutamente. É claro que o controle social informal, ou seja, as denúncias que partem da própria vizinhança, da comunidade, da família em si, todos nós temos um dever ético e moral a fim de responsabilizar essas pessoas que estejam com intenções criminosas. Mas, repito, é preciso, e eu acho que o momento é propício para isso, para aqueles que têm o poder de tomada de decisão, especificamente os vereadores aqui do município e também o Poder Executivo, façam uma busca ativa
ativa na intensificação dessa fiscalização e na articulação com os órgãos de controle, a fim de que efetivamente este veneno saia de todo o cenário e pare de causar tantas tragédias que nós temos visto. Jean, para encerrar, quem busca um veneno com a intenção de tirar a vida de alguém, se conseguir cometer esse crime, pode responder ao que perante a nossa legislação? Independente do resultado produzido, ou seja, se esse veneno é ou não utilizado, em outras palavras mais simples. Se for utilizado e a pessoa que ingerir vier a morrer, estará diante do crime de homicídio qualificado, com pena de 12 até 40 anos. Agora, quando eu digo que é um crime de mera conduta, só a venda, com pena mínima de 10 anos, é que eu estou dizendo que a pessoa não precisa utilizar efetivamente o veneno para incorrer nessa pena mínima de 10 anos. Tanto para aquele que está disponibilizando o veneno à venda, para aquela pessoa que está adquirindo. Por si só, nós temos um crime de mera conduta com o artigo 273 do Código Penal, com pena mínima de 10 anos, equiparado hediondo, sem previsão de qualquer benefício. Independente, digo, se ocorrer ou não o resultado naturalístico, responderá então pela conjunção dos dois crimes. Importantes esclarecimentos do criminólogo Jean Alves, a quem eu agradeço pela presença aqui. Jean, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Sou quem agradeço. Muito obrigado. Até mais.